E aí, meus amiguinhos, tudo bom? Estamos aqui para mais um podcast Revalida com o Dr. Juan. Vamos conversar com ele sobre a prova, que ele tirou uma boa nota, e vamos conversar porque todos os que estão sendo entrevistados têm uma chance de aprovar, uma grande chance de aprovar na prova do Revalida. Lembrando que não temos ainda o resultado final, mas já estamos conversando com algumas pessoas que fizeram a prova do Revalida para que você saiba da experiência delas, como foi que elas estudaram e onde elas chegaram com o estudo delas. Então vamos lá com o Dr. Juan. Bom dia, doutor. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Me diz aí, onde foi que você se formou, o ano e como foi que você me conheceu? Ok, eu formei na Venezuela no ano 2017 e estou morando aqui no Brasil já faz 2 anos e pouco. Eu conheci o Rafael foi por meio de uma amiga que me recomendou, me passou o link, me recomendou o canal do YouTube e assim foi que eu conheci ele. Aí você falou para mim agora, eu vou revelar o que você falou para mim, eu quero que você diga de novo. Quando a sua amiga ali passou, o que é que você fez? Você assistiu as lives? Como Ah, foi? tá. Bom, realmente, inicialmente, eu não assisti, eu continuei do meu jeito estudando é, os temas que eu achava que iam cair. Essa aqui é a minha segunda tentativa da prova do Revalida. Então, na primeira tentativa, eu não estudei por meio das lives do Rafael. Eu estudei por meu material e eu ficava como eu falo, os médicos querem memorizar até a última vírgula do parágrafo tal e tal. Então, era assim que eu estudava. Eu achava que essa era a forma correta. Não que esteja errada, só que não estava direcionado para a meta que eu queria. Então, nessa época, ela me mandou o link, eu nem liguei para o link, não assisti. Realmente eu vim conhecendo assim agora para a segunda tentativa foi que eu fiquei mais focado assistindo as lives, assistindo os vídeos do canal e assim foi que eu conheci realmente o método. Quando você fez a prova de 2020, você fazia questões de revalida ou só realmente eram os temas? Eu fazia questões, só que não eram totalmente direcionadas para o Revalida, eram questões diversas, de residência, de Revalida e de múltiplos locais de prova. Há infinitas questões em vários sites, aplicativos, de graça. Eu fazia assim. Então, não E era quando, diretamente focado no Revalida. e quando você foi fazer a prova 2020, a sua nota na prova objetiva foi boa, foi ruim? Como é que foi a nota na prova objetiva? Foi 57. Não, Foi nota não foi baixa. tão ruim, mas não deu para aprovar. Que era Naquela época 63, era né? 63. 63, isso, 63 no mínimo. É. Ficou. Porque. Agora a discursiva você achou boa a do ano passado, de 2020? A discursiva, Hum? você falou? Eu achei um pouquinho mais difícil que agora, do ano Certo. passado. Aí, beleza. Quando foi em 2021, aí já não vamos falar da sua nota, porque já não importa mais. Falamos aí como foi. A prova não foi muito boa em 2020. Eu não quero que você fale de sua nota, porque aí essa aí não é informação que não cabe a ninguém. Mas e agora em 2021? Você tirou uma boa nota, você me contou, eu sei que sua nota foi boa, na prova objetiva foi muito boa. Como foi a sua preparação para agora para a prova de 2021? O que você fez? Você falou que resistiu à mudança. Como foi isso aí? Bom, sim, é verdade. Assim, eu ficava chocado quando o Rafael falava que você só tem que estudar por questões, revisões rápidas e assim. E eu ficava focado na minha metodologia antiga. Tipo, eu trazia isso e eu não era que eu não acreditava no método dele, mas eu me resisti. Não virei fazendo o método dele assim, rápido. Eu fiquei um tempo para aplicar o método completo. Foi aos poucos que eu comecei a fazer
a seguir essa metodologia, assim, por exemplo, no último mês foi que eu imprimi as provas na íntegra, no último mês foi que eu comecei a fazer prova na íntegra mesmo, assisti as lives continuamente no canal do YouTube, e assim, então, inicialmente eu ficava focado naqueles temas, eu me sentia fraco em muitos temas, e realmente os médicos, eu acredito que somos assim, sempre achamos que falta muita coisa para aprender, para estudar, e isso era o que eu pensava, assim, então eu ficava em meu material, revisando, algumas coisas não eram tão importantes que iam cair nas provas, mas para mim eu achava que era importante, então eu ficava em conteúdos que são demais e longos, e Agora, depois. você, Juan, doutor Juan, hoje, agora, qual o conselho que você daria para o doutor Juan naquele momento que ele estava vendo os temas? O que, é que você diria sobre esse comportamento, essa forma? Olha, que realmente tem que, por exemplo, tem que estudar com a prova na íntegra, não deixar para a última hora. Tem que fazer desde o primeiro começo, mesmo que você não sinta que você está preparado, isso de alguma forma vai te ajudar a direcionar o teu estudo. Por exemplo, o mesmo Rafael falava, e eu fazia também. Alguns temas, é lógico que a gente não vai conseguir abranger tudo, mas, por exemplo, nas questões, você conseguia olhar e daí você ia para revisar, mas uma revisão rápida, uma revisão de tirar dúvidas, assim, e realmente funciona, assim, você tem uma noção geral da prova e você tem altas probabilidades de aprovar no sentido de que você tem uma noção, essa noção geral de que você está, do que você está estudando. Então, não deixa para a última hora as provas na íntegra, além de que isso te prepara, assim, te tira do choque que você vai vivenciar lá presencialmente. Você já vai estar preparado para essa situação de estresse. Imagina, eu só imagino, hoje em dia eu tenho uma visão mais ampla sobre isso, mas imagine que o cara vai montar ou vai fazer alguma coisa, sei lá, mexer em algum equipamento. Aí o cara pega um manual de 1.500 páginas, um manual de 1.500 páginas. E ele vai querer primeiro ler o manual para depois fazer alguma coisa, sei lá, num computador, qualquer coisa. Mas a gente não faz isso. Como é que a gente faz? A gente tenta fazer e alguma dúvida que vai surgindo, o que, é que a gente faz? A gente consulta o manual. O manual, ele tem toda a informação existente sobre determinado tema. E a gente consulta quando a gente tem dúvida, porque a maioria das coisas elas são intuitivas, ou então elas são de simples resolução, mas tem coisa que é complicada. Aí na coisa complicada, a gente abre o manual e olha aquilo que a gente precisa. Sim. A gente, como médico, a gente acha que a gente não sabe de nada. Não sei por quê. Realmente. Parece que a gente levou tanta cacetada na faculdade. Você não sabe de nada. Você levou tanta cacetada na faculdade que você acha Realmente. que você não sabe de nada. Você fazia aquela prova oral e o cara menosprezava o seu conhecimento de uma forma, né? E você sabia muita coisa. Não era o que o cara... o professor, ele queria que você chegasse ao nível dele para você poder aprovar Exatamente. naquela determinada área, né? É. Aí a gente guardou isso, a gente teve esse trauma e a gente guardou. E hoje a gente acha que a gente tem que saber de tudo. Você falou, né? Eu resisti, porque o que eu falo é o que é intuitivo. O contra-intuitivo é o que a gente aprendeu. Ninguém na história da humanidade pega uma receita se não for para fazer o alimento. Por que eu vou estudar uma receita se eu não vou fazer, sei lá, uma torta? Receita da torta. Imagine você pega um livro de receitas e fica só lendo. Qual é o sentido? Não existe nenhum sentido. Pegar um manual Não, e começar a ler. exatamente. É totalmente Na contra-intuitivo. prática. Na vida real é contra-intuitivo. E o que a gente faz na medicina? A gente pega um manual e lê e acha que aprendeu. A gente assiste aula e acha que aprendeu. Não faz sentido. Você só aprende quando você faz. Se você fizer, aí você vai ter dúvidas, porque você está fazendo. Quando você está fazendo, surgem as dúvidas, aí sim,
Você vai consultar o seu manual, seja ele o seu livro, a sua apostila, o que quer que seja. E onde é que está? Não importa, até a própria internet. É isso que eu estou dizendo. Existe, meu amigo, na internet, os livros e mais livros, manuais e mais manuais, protocolos e mais protocolos, altamente atualizados, do último instante, que você pode consultar, você não precisa... E é muito mais fácil consultar pela internet. Quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa do Ministério da Saúde, por exemplo, sei lá, tratamento da hanseníase, eu coloco tratamento da hanseníase em Ministério da Saúde 2021. Aí sai lá o tratamento de 2021 da hanseníase. Me diga, antigamente, como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir numa biblioteca, se eu não tivesse o dinheiro, ir Demorava lá, mais. procurar o livro, ler o capítulo. Meu amigo, tá tudo aí pronto, a gente tem internet, todo mundo tem. Então a gente faz... O que eu faço, o que eu falo, é justamente o que é intuitivo, o que é natural. Como é que a gente aprende a andar? Caindo, eu vou, tento andar, caio, tento andar, caio, tento andar, caio, depois eu sustento um pouquinho e continuo. Mas a gente na medicina quer fazer o contrário. Isso acontece para toda a área do conhecimento. O cara só quer ensinar uma parte teórica. Mas não faz sentido. Professores não eram para ensinar a parte teórica, porque a parte teórica está escrita no livro. O que sim os professores deveriam ensinar era a parte prática, porque aí sim é uma coisa que ele pode passar que não está no livro. Mas o que está no livro? Qual é a diferença do cara pegar uma aula, escrever pegar um texto, copiar e colar do livro, colocar ali, né? Porque é assim que são as aulas. O cara copia o texto, coloca ali e ele fala para você. O que adianta? Adianta ele pegar na prática. Ensinar você, pegar você pelo braço e levar. É isso que eu faço nas lives. Eu pego o cara, ensino como é que faz a questão. Que ninguém faz isso. Isso é pode procurar, bota aí. Revalida 2012, questão 7. Não existe. Existe lá no meu canal. Questão 7 tá lá. Você encontra, tá lá disponível para todo mundo assistir. Não é porque eu tô dizendo que eu sou melhor ou pior, não é isso. Mas o que eu tô dizendo é que a gente aprendeu do jeito errado. Nos ensinaram todos esses anos de um jeito errado. E talvez se tivesse ensinado de outra forma, nós seríamos muito melhores do que somos hoje. Se o cara tivesse lá do primeiro... Imagine, o cara lá na anatomia. Eu tenho um professor que uma vez ele fez assim. Ele disse, pronto, entrem, tomem o Atlas e estudem. Depois a gente faz a aula. E a gente foi primeiro buscar o que a gente queria encontrar. Ele disse o que era pra gente encontrar, e quando ele deu a aula, a gente entendeu muito mais do que se ele tivesse dado a aula e depois pedido pra gente fazer. A gente só tinha repetido o que ele falou. Então, eu desde muito antes, eu tento sempre fazer parte da prática para a teoria, porque eu acho que funciona muito mais. Mas beleza, você chegou lá em 2021, resistiu. Quando você chegou lá na hora da prova, que você abriu a prova, o que foi que você sentiu na hora de abrir a prova? Bom, é bom destacar que dessa vez eu fiquei doente. Eu estava sob influência dos antibióticos, de pirona, e realmente foi bem difícil esta etapa por causa disso. Mas tinha muitas perguntas, assim, a minha percepção foi mudando depois que eu vi e vi de novo a prova, e vi de novo a prova. Mas inicialmente, como tudo, acho que como todos, saímos bem cansados. Eu estava com dor de cabeça desde a prova, então eu não estava funcionando 100%, mas realmente saí bem cansado. Achei a prova mais longa do que o ano passado, foi a minha percepção inicial, e achei perguntas ambíguas, confusas. Aí, depois que eu vi e revi a prova, faltou dizer, em algumas perguntas eu estava bem direcionada, assim, tipo, eu não continuava lendo as opções, eu falava, isso é isso aqui, não pode ser outras opções. Ou já afastava duas, e era fácil para afastar as opções. Então, em algumas perguntas foi assim, foi bem assim, para não perder tempo e continuar para outras que eram bem mais longas, eu fazia isso. Agora, depois que eu continuei vendo a prova, a minha percepção mudou, assim, é verdade, eu falava, como que eu errei nesta pergunta? Era demais de óbvio, e tantas vezes que eu ouvi isso e vi isso, e até o próprio Rafael falava algumas coisas, algumas dicas, eu fiquei assim,
Não sei como que eu consegui errar nessas perguntas, mas sim, o mesmo nível de dificuldade dos anos anteriores, achei assim. Eu achei bem mais longa, não sei se foi pela minha condição que eu tinha nesse momento, realmente não estava pensando igual que outras vezes, mas o mesmo nível de dificuldade. Quais são as dicas que você daria para quem vai fazer a prova em 2022? Em 2022, bom, já tem uma lista dos temas que mais caem nas provas, e se você não tem essa lista, assim, é fazer questões, aí você vai ver aquela probabilidade dos temas mais cobrados nas provas. Fazer todas as questões, tem que imprimir desde cedo, desde o começo que você vai começar a estudar, imprimir todas as provas e começar a fazer as questões. E daí você vai partindo para os temas que você tem aquela deficiência, vai revisando e vai fazendo questões. Esse é o meu maior conselho para vocês. E lá na hora da prova, você falou que estava doente e muitas coisas atrapalharam. O que você acha que atrapalha na hora de fazer a prova, lá no dia? O que atrapalha? Ou que ajuda? Olha, que atrapalha o tempo. Você está sob pressão, demais de pressão, e realmente a prova é longa. É longa. Se você não tomar conta do tempo, você fica com falta dele. Isso, para mim, uma das coisas que influenciou muito. Então, para evitar isso, porque atrapalha bastante, se você tivesse mais tempo, você está de boa fazendo a prova, tem suficiente tempo, eu acho que você acertaria mais questões, porque você não está tanto sob pressão e você tem tempo para pensar. Mas, como é uma prova longa, pouco tempo, você tem que praticar bastante. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalharia para mim. Perfeito. Pois é, complicada a prova. Tem coisas que são importantes da gente saber. Eu acho que as principais coisas em relação à questão, a coordenar o tempo, isso é muito importante que você falou. Tem até uma dica que deram, eu já falei isso umas 10 vezes nas lives que me falaram. Você tem muita gente que cansa, né, durante as questões, e é importante ver qual é quanto tempo você aguenta, né? Tem gente que aguenta 20 questões, tem gente que aguenta 30, tem gente que aguenta 50, porque chega um momento da prova que você se cansa e você começa a errar mais. Então é sempre bom ver onde é que você se cansa e onde você vai errar mais. Então, já saber disso e descansando, né? Tomando uma água, indo no banheiro, mudando. Isso ajuda. Agora, doutor, me diga aí, as suas considerações finais, estamos terminando aqui a nossa live, e eu queria que você desse suas últimas palavras para a gente poder terminar. Ok. O que eu tenho para falar é que a prova, apesar de que acham que é bem difícil, ou que é um desafio para todos nós, os médicos que fomos formados fora, e de alguma forma estamos com muita cobrança para tentar revalidar o nosso diploma, é que não é uma coisa impossível de fazer, não é uma coisa impossível de aprovar, realmente. É como tudo, tem que ter dedicação, tem que ter muito foco, muito estudo, e realmente, assim, é uma situação que nós vivemos, que é sob muito estresse, porque nós praticamente, vou falar entre aspas, praticamente estamos demonstrando que realmente somos médicos. Realmente já somos médicos, mas de alguma forma eu o interpreto assim. Então, já sabemos todos que estamos sob esse estresse, mas o que eu tenho para falar é que não é impossível, que realmente é possível sim estudar. Temos que estudar sob uma direção focada na meta, que é aprovar. Então, as lives do Rafael são uma referência para essa forma de estudo. É o que eu recomendo, em geral. Beleza, doutor. Quero lhe agradecer pela sua presença, sua disponibilidade de falar sobre a prova, né?
Muitas pessoas têm vergonha de falar, porque têm vergonha de dizer que erraram alguma questão, que tiveram dificuldade em tal coisa, e eu acho que isso não tem nada a ver, porque todo mundo, eu já fiz muitas vezes as questões da prova, e toda vez que eu faço, ainda cometo erros bestas. Então é normal que todo mundo cometa erros bestas, é normal que a gente não consiga acertar todas as questões, é normal que quando a gente vai fazendo as provas cada vez mais, a gente vai melhorando cada vez mais. O conhecimento, sim, nesse aspecto é cumulativo, porque quando você olha uma questão, eu olhei aquela questão de osteosarcoma, menino, mas eu fiz live sobre isso no início de 2020, e eu olhei já de cara, já disse osteosarcoma. Não teve outra coisa que eu pensei. Então, agradecer a você pela sua disponibilidade. Para vocês que estão assistindo... Muito obrigado a você também. Beleza. Para vocês que estão assistindo aqui o podcast Revalida, eu quero dizer para vocês que assistam os episódios anteriores, compartilhem essas lives com as pessoas que vocês sabem que vão fazer o Revalida, porque são muito importantes para que a gente possa aprender. Tchauzinho para todos, Papai do Céu abençoe vocês, nos vemos no próximo